Bom dia, irmãos, com Jesus. A graça do nosso Senhor esteja com cada um de vocês, nos lugares onde se encontram. Deus vos abençoe ricamente com esta fé, a fé no Filho de Deus e a fé que vence o mundo. Neste precioso manhã, nós achamos conveniente vos fazer essa transmissão através da web rádio, que de facto nós criamos com o mérito de vos ajudar nesse período em que estaremos em quarentenado, que já estamos, que não sabemos quanto isso terá o fim. Mas pela sua inteira graça e misericórdia, sendo Deus que nada tem de surpreendido, Ele conhece melhor as coisas, como podem funcionar. Eu gostaria que vocês estejam atentos onde estarão a receber esta transmissão. E nestes lugares onde vocês estão, passam certamente a ser santuário para vocês. E assim pedia eu que nos colocássemos de pé, incluindo a vocês lá, que me escutam, aliás. Vamos abrir os nossos livros, que é a Bíblia, em Mateus capítulo 24, aí vou começando a ler do 32 ao 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Inclinemos as nossas cabeças para uma palavra de oração. Bendito és Deus, Criador do céu e da terra, o onipotente e onipresente, que está em todos os lugares onde os seus filhos estão. Eu creio de toda a fé que o Senhor está vendo cada um, onde ele está, as necessidades, o que está padecendo, o que ele deseja do seu lado, quanto ajuda. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, lembramos também dos enfermos, do tio da nossa irmã Ismate, que é da nossa fé, pediu confiando que é um Deus curador. E nós entregamos este pedido dela em sua presença, para que o Senhor lembre do tio dela, no nome do Senhor Jesus Cristo, como sua promessa para a cura divina. Também nós entregamos nas suas santas mãos o filho do nosso irmão Arão, Wesley, do qual está com diarreia. O Senhor é Deus que pode curar toda a enfermidade. Nós não temos esta dúvida. O Senhor é curador. O Senhor, quando fala, cumpre as suas palavras. E, Senhor, também quero entregar a todos que estão enfermos, os quais não recebemos os seus pedidos de orações, mas nós lembramos que talvez faltou de uma comunicação, mas Deus conhece melhor cada necessidade. E estenda a tua santa mão para cada um e toque-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos, nossos irmãos, e Deus vos abençoe. Nessa escritura que eu acabei vos citando, o nosso profeta para esta era, o irmão William Marion Branham, ele prega uma mensagem que intitulou Suas Infalíveis Palavras de Promessas. Suas Infalíveis Palavras de Promessas. Em 20 de janeiro de 1964. No parágrafo 11, ele diz: e eu verdadeiramente creio que cada palavra de Deus, cada promessa que ele fez é verdadeira. E é para qualquer um que aceitar isto. Agora, há alguns que tentam aceitar isto e não podem. Há outros que podem aceitar isto. E alguns recebem isto sem tentar nem mesmo a metade. Agora, aquilo temos que pregar o Evangelho
que a cura é para todos. Amém? A cura é para todos. Mesmo sabendo que não é. O irmão Branham disse, este evangelho precisa a gente pregar e dizer que a cura é para todos. Mesmo que todos não venham a ser curados, mesmo que todos não são curados, mas o evangelho é abrangente. É para todos e se eles puderem recebê-la. Eu simplesmente desejo ser tão honesto contigo o quanto possa ser. Temos que pregar a salvação da mesma maneira que a salvação é para todos. Mas sabemos que nem todos podem recebê-la. Nem todos podem ver estas coisas. Jesus disse, benditos são os olhos que podem ver, sua compreensão. Hoje há muitos que não podem compreender isto. E a cura divina é para os que creem. Porém, você não pode crer até que algo esteja dentro de você para te fazer crer. Olha para aquela mulher que tocou em suas vestes. Não tinha nenhuma promessa daquilo, mas sua fé, sem uma promessa, obteve sua cura. O irmão Branham fala daquela mulher que tocou vestes do Senhor Jesus e recebeu a cura. E neste parágrafo 19 desta mensagem anunciada, o irmão Branham diz, veja, aquela mulher que tocou em suas vestes não tinha nenhuma promessa naquilo. Não havia promessa bíblica em que tocarão em minha roupa e ficarão curados. Mas como ela tinha fé suficiente de que eu posso tocar qualquer algo, encostar ele, e ela receberia a cura. O irmão Branham disse, mesmo que não houvesse nenhuma promessa naquilo, mas sua fé, sem uma promessa, ela obteve aquilo. Pode dar conta que nós não somos capazes de passar por lá, pregar para você, de passar por lá, orar por você. Mas lembre de uma coisa, se você crê, a tua fé pode resolver o seu problema. Agora, se ela pode obter sua cura através de sua fé, sem uma promessa no que ela estava fazendo, quanto mais devemos obter nossa cura pela fé na promessa que Deus está manifestando e vindicando diante de nós e nos tem trazido isto através de sua palavra, vindo e confirmando sua palavra. Agora, faz Deus acepção de pessoas? Se lá curou uma pessoa sem nenhuma promessa que havia nas escrituras que tocando na roupa do Senhor Jesus poderia alguém ser curado. Se aquela mulher sem promessa recebeu a cura, o irmão Branham pergunta, Deus tem acepção de pessoas? Mesmo sem que ele esteja em físico em nossa presença, mesmo que um dos pregadores não esteja em físico em sua presença, mas se você crê na palavra como creu aquela mulher, você pode receber a sua cura sem precisar alguém orar por você. Se ele cura um, ele curará o outro. Há somente uma coisa que você tem que fazer, é apropriar-se daquela fé, adequar-se daquela fé. É a única maneira que você pode receber a sua cura. É a única maneira que você pode receber o seu pedido. É adequar-se na palavra de Deus. Ele falou, ele cumprirá. Isso basta e é suficiente para aqueles que creem. E aquela fé é algo que você conhece. Não algo que você lucra ou adivinha. Você sabe disto. Algo acontece. Agora, através da Zera, o povo tem descansado nisto. A razão pela qual eu tomei este tema aqui, por estes poucos minutos, é porque ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmão Branham disse, a razão pela qual eu tomei como tema as suas infalíveis palavras da sua promessa, é porque ele falou através da sua palavra que os céus e a terra poderão passar. Escute, a terra não é a palavra, mas foi a palavra que criou a terra.
Saibam isso. A terra não é a palavra, mas é o produto da palavra. É um milagre que a palavra fez para trazer a terra. Então o irmão Branham disse, a terra pode passar, conforme a Bíblia diz, os céus poderão passar, conforme a Bíblia diz, mas aquela palavra que chamou a existência do céu, aquela palavra que chamou a existência da terra, esta palavra não passará. Se ontem com a palavra de Deus foram curados, mesmo hoje os que tiveram a palavra de Deus também serão curados. E ele fez uma promessa aqui, que aquela geração, eles disse, esta geração não passará até que todas estas coisas se cumpram. Se acontecer de haver algo incrédulo assentado aqui, irmão Branham disse, se acontecer de haver algum incrédulo assentado aqui, esta é uma das maiores pedras de tropeço que o incrédulo já apanhou. Eles pensam que Jesus estava se referindo à geração a qual ele estava falando. Quando ele disse os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não ia passar, ele disse que, como disse que a geração que verá isto, esta geração não passará. Então as pessoas aplicam dizendo que o Jesus disse, esta geração não passará, esta. Olha, o irmão Branham disse, se existe um incrédulo, grande pedra de tropeço que tem é de aplicar essa expressão, que esta geração não passará, referindo à geração em que Jesus estava com ela presente. Disse, não é aquela geração. Ele segue dizendo o seguinte, a qual ele estava falando. Agora, para lançar isso fora, vamos então chegar ao tema. Eles lhes fizeram 3 perguntas, se você observar lá atrás no 24, onde lemos em cima. No começo do capítulo, aqui nós lemos estas palavras. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Isso é reino sobre reino. O reino de Deus não pode ser edificado em cima do reino do diabo. Ele tem que destruir o reino do diabo para edificar dele. Ou ele tem que esperar o reino do diabo se manifestar enquanto ele está ausente. E depois ele remover o reino do diabo para estabelecer dele. É assim como ele disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, aquilo era quando ele ainda estava na cidade, no templo, correto? E estando assentado no monte, ele havia saído do templo e subiu ao topo do monte, Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, assentado, Monte das Oliveiras. E chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dizem-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Está vendo? 3 perguntas que ele foi feito. E as 3 perguntas surgiram ali. Surgiram ali. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles lhes fizeram 3 perguntas. E ele as respondeu como eles lhes perguntaram. 3 perguntas, vem? Primeiro, quando chegará o tempo quando não haverá pedra sobre pedra? E a primeira pergunta. E a segunda, qual será o sinal da tua vinda? E a terceira, e do fim do mundo? 3 perguntas. E ele respondeu 3 perguntas. Grandes estudiosos hoje colocam aquela primeira pergunta quando ele disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Eles deixam aquilo para uma data futura, na vinda do Senhor e no fim do mundo. Oh, aquilo aconteceu no ano 70, quando o grande soldado romano, o grande general Tito, o seu grupo, subiram ali, o grande general de Roma, sitiou os muros
como Jesus lhes havia predito, quando virdes Jerusalém cercado de exército, então aquele que estiver no campo não volte à cidade. Agora, que bem faria isto? Algumas pessoas tentam suportar sua doutrina sobre aquilo, que as pessoas continuam vivendo nas horas do sábado, guardando os sábados quando ele vem. Bem, se a vinda é universal, você não poderia estar guardando o sábado, pois de um lado é o sábado e o dia seguinte é um dia após o sábado, vem? Então não é. O guardar o sábado era para o povo no deserto, não para a igreja universal, vem? E todas estas diferentes coisas, eles tomam aquelas escrituras sem ter o Espírito Santo para dividi-la corretamente e mostrar o que são. Vem? Mas aqui está o que Jesus estava falando. Na minha mais humilde opinião, foi o que ele disse que esta geração, tá vendo? Esta geração, que as pessoas aplicam como se ele estivesse a aplicar essa expressão na geração em que ele estava vivendo. Por ele ter falado esta geração. Em outras palavras, a geração que visse a figueira brotar. É o que ele estava referindo. A geração que visse a figueira brotar. Vê? Ele disse aqui, e quando a figueira está começando, é suave, e traz seus ramos, você diz que o verão está se aproximando. Desta forma, vejam, quando vocês veem todas estas coisas, sabeis a hora. Escutem, uma coisa muito profunda, disse, um dos maiores sinais que as pessoas pela natureza têm conseguido ver e reconhecer que o verão se aproxima, é quando as árvores começam a brotar as folhas, como o início da chegada de quem? De verão. Então, aqui o início da vinda do Senhor Jesus Cristo iniciaria com Israel formar uma nação. Então, na formação de uma nação, o irmão Branham disse, todas essas coisas sabeis que é a hora, quando começa Israel formar uma nação, que é o princípio de uma árvore brotar novas folhas. Quando vocês virem todas essas três perguntas cumpridas, o tempo está à porta. Quando verem todas estas três perguntas se cumprindo, o tempo está à porta. Aquela geração que vê a figueira, vem? E a figueira sempre é Israel. E quando Israel voltar para sua terra natal, ele se tornará uma nação. Aquela geração não passará até que estas coisas sejam cumpridas. Entende? Amigos cristãos, nesta manhã, ele pregou na noite, disse nesta noite, mas para mim nesta manhã, nesta grande hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria. Repito, amigos cristãos, nesta manhã, nesta grande hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria. Tudo que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é sua vinda. Israel está em sua terra natal. Ela é a sua própria nação. Ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação. A primeira vez por volta de 2500 anos, desde que ele foi nação. E Jesus prometeu aquilo, a geração. E na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, neste período do tempo. Esta geração não passará. Desde o tempo em que Israel se transformou uma nação, até este momento, não passará esta geração. Vem? Aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda.
Bem, e outra coisa, cada 2000 anos, algo tem acontecido na Terra. E a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar ajuda do céu. E nos primeiros 2000 anos, o mundo foi destruído com água. O segundo 2000 anos, Cristo vem. E este é o ano de 1964. Eles dizem que estamos 17 anos limitados daquilo. Agora, você vem que está às portas, a coisa seguinte, esperando pela vinda do Senhor, todos os outros sinais, todas as outras coisas estão combinando bem com isso. Então, isto é a razão, nesta noite, pela qual eu tenho que colocar, eu disse tento colocar as pessoas para ficar exatamente na palavra prometida. Repito, agora você vê que estás à porta? A coisa seguinte, esperando pela vinda do Senhor. Todos os outros sinais estão combinando bem com isto. Então, isto é a razão nesta noite pela qual eu tento colocar as pessoas para ficar exatamente na palavra prometida. Exatamente o que a palavra diz, permanecer exatamente com aquilo. Então, ele vai julgar o povo através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. São João, capítulo 1, diz, no princípio era o verbo. Quando Deus, no princípio, antes de ser a palavra, era um pensamento. Então, no pensamento era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo era Deus. E então, como Deus entregou sua palavra, que seria predestinada à sua igreja antes da fundação do mundo, ela apareceria antes. Ele se mancha ou ruga. E o relógio está se movendo. E ela estará ali, uma igreja gloriosa, sem ruga ou mancha. Confio que sejamos todos nesta noite membros daquela igreja. E que há somente uma maneira para entrar naquela igreja. Não através de qualquer denominação. Você entra nela pelo novo nascimento. E você diz, bem, eu creio nisto. E se você crê, então você confirmará cada palavra desta Bíblia com um amém. Tudo que a Bíblia diz, porque ela é Cristo. Você é uma parte de Cristo. E o Espírito Santo revelando esta verdade, cada era teve sua porção da palavra para ser cumprida. Deus sempre envia um profeta. A palavra vem ao profeta. A palavra escrita que discerne os pensamentos do coração. Você sempre observou? O profeta, sendo que ele sabia que ele era um profeta. É porque a palavra de Deus discerne o pensamento que está no coração. Prediz coisas e lê a sorte. Você já pegou o dicionário, o velho dicionário, e viu o que a palavra vidente significa? É aquele que tem a revelação divina da palavra escrita. E como é vindicado, ele prevê coisas que ele prediz e elas acontecem. Vem? E elas acontecem. Agora, como aquilo tipifica a escritura? Exatamente. Se houver alguém no meio de vós que seja espiritual ou profeta, ou eu, o Senhor, me farei conhecido a ele, falarei com ele em visões, e se estas coisas acontecerem, então é Deus. Se elas não acontecerem, então não dê ouvidos a ele. Não o tema de modo algum, mas simplesmente ignore isto. Mas a palavra de Deus está sempre correta. Portanto, era assim que eles sabiam do homem que estava falando. Se ele tinha a revelação certa da palavra ou não. A palavra divina que está escrita é porque ele tinha a palavra do Senhor vindo a ele. Agora, nós ficamos ali, nós nos colocamos a nós mesmos e a nossa confiança sobre esta palavra. Você diz, irmão Branham,
No Velho Testamento, aqueles eram profetas. Deus na Bíblia, em Hebreus capítulo 1, diz: Deus muitas vezes e de diversas maneiras falou com os pais através dos profetas, e neste último dia ele falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Não é isso, irmão Branham? Vem, é Jesus Cristo. E Jesus é a palavra, vem e revela a sua palavra através de Jesus Cristo. Irmão Branham foi confrontado com um senhor, seja uma pessoa, disse assim: como é que, irmão Branham, você aplica no Velho Testamento acerca dos profetas que ele falaria através do povo? Irmão Branham disse assim: você diz, irmão Branham, no Velho Testamento aqueles eram profetas, aqueles do Velho Testamento sim, eram profetas, mas no Novo Testamento também há profetas? Irmão Branham diz no 44, Deus na Bíblia, em Hebreus capítulo 1, diz: Deus muitas vezes e de diversas maneiras falou com os pais, através dos profetas. Falou com os pais através dos profetas. Escutem muito bem isso. Falou com os pais através dos profetas. E neste último dia, ele falou através do seu filho. É verdade. Ele falou com os pais, com o pai Abraão, falou com Moisés, falou com aqueles ancestrais através dos profetas do Antigo Testamento. Mas a estes últimos tempos, ele falou-nos através do Filho. Amém? Ele falou-nos através do Filho. Jesus Cristo. Irmão Branham disse: se ele falou-nos através do Filho, que é Jesus Cristo, o que você deve saber? Até agora, ele está nos falar através do Filho ou não está nos falar através do Filho? Irmão Branham pergunta: o que é Filho? O Filho é Jesus. E Jesus o que é? É a palavra. Então, nestes últimos dias, ele está a falar através de nós por sua palavra. Ele está a falar conosco através da sua palavra. Então é o que ele estava confrontando esta pessoa que estava a dizer: não, ali ele disse que falou através dos profetas. Mas o irmão Branham abre Hebreus, disse sim, aos nossos pais falou através dos profetas. E depois seguiu falar através do Filho. E quem é o Filho? Jesus. E Jesus é o quê? A palavra. Então nesta era, ele está a falar através de nós por sua palavra. A palavra revela a si mesmo. Ele faz a palavra viver. É aí onde as pessoas falham em reconhecê-lo. As pessoas falham em reconhecê-lo. Deus está a falar conosco através do Filho. E qual é o Filho? A palavra. Eles falham em reconhecê-lo isso. Foi assim que aquela mulherzinha no poço o reconheceu realmente. Aquela mulher no poço, como ele lhe reconheceu? Não lhe reconheceu através dos profetas, não. A mulher samaritana não conheceu Jesus através do profeta. Embora que estava escrito que o Senhor Jeová vos levantará um profeta semelhante a mim, mas uma coisa, era o próprio verbo que se fez carne, que estava falando com aquela mulher. O irmão Branham disse: foi assim que aquela mulherzinha no poço o reconheceu realmente. Ora, ela conheceu isto rapidamente. Logo que ele disse algo a respeito dela, ela disse: Senhor, veja que tu és um profeta. Agora, nós sabemos que o Messias virá. E quando ele vier, ele nos dirá estas coisas e nos mostrará todas as coisas. Ele disse: sou aquele que fala contigo. Sou aquele que fala contigo. Como poderia ela negar o seu clamor quando a obra foi feita primeiro? A obra foi vindicada primeiro. Que ele era aquele profeta. Eles não tinham profeta por centenas de anos. Este homem tinha que ser um profeta. E dizendo, vindicando a si mesmo que ele era aquele Messias prometido. Não é de se admirar que aquela mulher cresce
a cidade e dissesse, ou corresse, aqui está corresse a cidade e dissesse, venham ver a um homem o qual me disse as coisas que tenho feito. Não é este o Messias, o próprio Messias? Escute como o irmão Branham disse, olha aquela mulher para ir reconhecer, disse que Deus não fez outra coisa, não fez nenhuma maravilha para fazer reconhecer a ela, não. Disse, a única coisa que ele fez foi vindicar a palavra. Isso é o quê? Mostrar a palavra. Então, o verbo próprio se revelou a ela. Como é que se revelou? Tinha que a mulher ser revelada a vida dela. E quando a vida dela foi revelada, ela sabia que essas palavras não vêm de qualquer homem. Então, nós esperávamos um ungido semelhante a ti. Não deve ser o Senhor? E ele disse, sou eu, aquele que fala consigo. Agora, cremos nisso que Deus nas eras, que ele dividiu sua palavra, aquela palavra será revelada em sua verdade. Será vindicada, porque Deus prometeu isto assim. E isto é sempre a verdade. Noé foi difícil para as pessoas compreender. O irmão Branham já cita o patriarca Noé. Ele disse, vamos ver para Noé. Foi difícil para as pessoas compreenderem a Noé em seus dias. Ele ouviu a Deus falar. Ele sabia que aquilo era a palavra. Porque ele era o profeta de Deus. Deus o enviou para clamar. Um grande dilúvio está vindo. Ele construiu a arca no tempo da crítica. Aleluia. O irmão Branham disse, Noé construiu a arca no tempo da crítica. Irmãos, faz tua parte no tempo da crítica. É agora onde se mostra se você é cristão. É neste tempo de crítica. É neste tempo de problema. Neste tempo em que você não tem. Ninguém pode vir em sua casa, nem você ir em casa de outro. É neste tempo em que você deve construir a sua fé. Solidificar a sua fé. Permanecer com a sua fé. Que Deus está me ouvindo. Nós ainda temos irmãos. Nós ainda somos unidos. Irmão Branham disse, Noé construiu a arca no tempo da crítica. Não fez nenhuma diferença para Noé quanto criticaram. Não havia diferença. Noé não tinha motivos para enfraquecer. Construir a arca, porque a maioria não estavam a aceitar. Noé não tinha isso. Não há motivo de você enfraquecer porque alguém está a dizer isso. Isso um dia vai acabar. De adorar isso um dia as igrejas foram fechadas. E isso não tem nada a ver com outra. Ele era a luz daquele dia. Ele era a palavra de Deus manifestada ou manifesta para aquele dia. Pois Deus destruiu o povo. Não destruiu? Irmão Branham pergunta, Deus não destruiu aquela gente? E os críticos? E se Noé tivesse dito também, epa, já que as pessoas estão me criticando, vale a pena eu desistir. Provavelmente ele poderia ser destruído depois de ter recebido o aviso. É muito perigoso depois de receber o aviso você desistir. Porque há um problema, eu tenho que desistir. Você será mais miserável, porque isso não vai doer incrédulo, não. Vai doer a pessoa que já conhecia. Ainda sabia eu dessas coisas. É como se alguém dissesse assim, olha, essa resolução que você fez aqui na prova está errada. Então passa essa minha. No dia que você vai cair mal, ainda eu tinha feito essas coisas. Isso vai te doer bastante. Porque você tinha visto, tinha chegado à solução. Então é o que está falando o irmão Branham. Pois Deus destruiu aquele povo. Moisés, um grande e altamente polido teólogo, grande homem, nascido para ser um profeta, ainda em toda a sua teologia e seu livro de conhecimento de Deus,
não poderia libertar os filhos de Israel do conhecimento. Vê você? O profeta não poderia ir pelo conhecimento. Ele tem que ir pela inspiração. O profeta não pode ir pelo conhecimento, mas sim, tem que ir por inspiração. E quando a palavra do Senhor chegou a ele, no deserto, em uma sarça ardente, e disse, e lhe revelou as palavras que ele tinha falado a Abraão. E o que estava ele fazendo? E mostrando a palavra escrita daquela hora. E então chamou Moisés para a obra. E Deus não chamou só Moisés por chamar, não. O Abraão disse, Deus chamou Moisés e daí tinha que lhe mostrar as palavras da promessa que ele tinha falado a Abraão. Ele disse, Moisés, o tempo que eu tinha prometido a Abraão já chegou. Olha essas escrituras, é a hora para você ir libertar aquela gente. Então, irmão Abraão, o que estava dizendo? E o que estava ele fazendo? E mostrando a palavra escrita daquela hora. E então, chamou Moisés para a obra. E ele estava com medo, com um exército para tentar libertar a Israel. Sempre o homem. O homem tinha medo de um exército. Vou fazer o que eu? Eu, um pequenino, e todos nós estamos com medo. Por ouvir cada dia que passa, subidas mortais de pessoas por essa doença secular. Mas não fique com medo com isto não. Moisés estava com medo, dizendo, eu não vou conseguir enfrentar esse exército para tentar libertar a Israel. E então desceu com uma vara em sua mão e libertou Israel. Irmão Abraão, se não libertou? Libertou. Não precisou arma. Um exército foi enfrentado com vara. Esta é a segurança que você tem que ver. Deus pode enfrentar um grande exército com vara, pauzinho. Ele pode. Ele pode enfrentar uma doença com dedo. Ele pode enfrentar uma enfermidade. Só dizer, Satanás, sai dessa pessoa. Ele pode enfrentar sem precisar aplicar seringa. Sem precisar aplicar medicamento. Só dizer, sai Satanás nesta pessoa. Ele pode fazer isto. Ele já derrotou um exército com vara. Não precisou metralhadoras, armas, como hoje os homens preparam armas pesadas. Agora, olha, os homens estão preparando arma para enfrentar Deus. Mas eles esqueceram que Deus enfrenta com vara. Um exército foi enfrentado com uma vara. Ainda não foi próprio Deus descer, não. Foi um profeta. Enfrentou um exército com vara. E agora, o que será quando ele descer no capítulo 19 de Apocalipse, com a sua noiva, ele como comandante? O que será? Se com um profeta, só com uma vara enfrentou um exército e ganhou. E que tal se ele vier dono próprio? Por isso a Bíblia diz, só Satanás será feito com sopro. Satanás foi embora. Não precisa ele falar muita coisa, não. Esta é a segurança que nós temos. Ele estava com medo com um exército para tentar libertar a Israel. Então desceu uma vara, viu? Desceu com uma vara em sua mão e libertou a Israel. Oh, Deus faz isto misteriosamente. E aquilo simplesmente tira a mente carnal fora de órbita. Ela não pode pensar mais. Você já observou? João Batista, de pé lá na água, ele era um profeta, um precursor entre os profetas, e a vinda do Filho de Deus, João saiu da água. E ele falou, e ele não estava com medo de falar com o povo. Alguém no vosso meio agora. Escute, João Batista disse, alguém no vosso meio agora. Simplesmente pense na segurança que ele tinha. Há um no vosso meio neste momento, o qual não conheceis. Suas sandálias não sou digno de carregá-las. Será ele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele estava no meio do povo. Então, João Batista
que ele teria que vir em sua geração, porque ele viu a sua posição da Escritura. Na Escritura, vendo o Espírito de Deus sobre ele, e eu envio o meu mensageiro diante da minha face, para preparar o caminho. E ele sabia que a vinda do Messias estava bem próximo. Então, enquanto o profeta estava de pé na água profetizando, a palavra veio a ele. Jesus era a palavra. Vem? Irmão Abraão disse, quando João Batista estava batizando lá no rio, batizava cada pessoa, como a Bíblia disse, a palavra vem ao profeta, disse a palavra, esse Jesus que se fez a carne, a palavra que se fez a carne, a palavra estava andando. A palavra foi onde estava o profeta, porque ela tem que ir onde estava o profeta. Deixou os rábios. A palavra sempre caminha onde tem o eleito. Não vai em qualquer lugar, não. Ela vai onde tem o eleito. Então, quando o profeta estava de pé na água, profetizando, a palavra veio a ele. Jesus era a palavra. Foi assim como o profeta o conheceu. Pois isto era a palavra com o sinal que lhe havia sido dado. Escuta, irmão Abraão disse como é que ele conheceu? Que ele era ele, a palavra. Disse ele como profeta, já tinha sido vindicado. Que aquele homem que você for a batizar, quando você ver o sinal do Espírito Santo, uma confirmação celestial, que a pomba iria descer sobre ele, e este mesmo. Então, irmão Abraão disse, está vendo? Está vendo? Ele não poderia falhar. Vem? Ele não poderia falhar. Eu o conhecia, vem? Eu o conhecia, porque ele me falou no deserto. E de batizar na água, disse, aquele sobre quem vier o Espírito descer e permanecer, ele te batizará com o Espírito Santo e fogo. E quando a palavra veio, o sinal veio com a palavra na água. E Jesus, ele mesmo, quando ele veio, ele sabia que ele era a palavra. Ele estava certo daquilo. Pois ele, quando tinha somente 12 anos de idade, um garotinho, nós o encontramos, como eu estava falando ontem, no templo, debatendo com os sacerdotes. Seu conhecimento podia superar suas tradições. E ele estava ensinando seus homens. E quando sua própria mãe chegou para ele e e disse a palavra que estava errada, observe a palavra, corrigiu o erro. O irmão Abraão disse, veja quando Jesus ficou a ensinar com 12 anos os rábios sacerdotes, a mãe um dia pensou, onde está este filho? Quando voltou, encontrou no meio ensinando. Então disse, aquela mãe quando veio, ela corrigiu a palavra. Corrigiu Jesus Cristo. Então, aqui o irmão Abraão diz, observe como a palavra corrigiu o erro que a mãe cometeu. Olha a palavra, como corrigiu o erro. Isso no parágrafo 56. E no 57 diz assim, a palavra sempre corrige o erro. E se as pessoas pudessem simplesmente ver isto hoje, a palavra corrige o erro. Toda coisa tem se tornado um erro, mas a palavra de Deus é o que está certo até hoje. Ele diz, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Vem? E a palavra que é profetizada para este dia corrige o erro do dia. Você compreende agora? A palavra, ela mesma corrige o erro. As pessoas hoje dizem, vamos nos unir a isto, vamos ao concílio, vamos fazer todas essas coisas, isto é um erro. E a palavra volta e corrige aquele erro, identificando a si mesmo a hora e o tempo da hora. Agora, sabemos que estas coisas
são verdadeiras. Vocês não creem também? Agora olha, irmão Branham disse, suas infalíveis palavras das promessas. Ele quando promete sempre cumpre. Ele quando fala sempre acontece. Você já observou? Ele diz assim, Deus continuará fiel à sua palavra. No parágrafo 137, Deus continuará fiel à sua palavra. Ambos os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Vem, Deus, o qual pode criar esquilos, o qual pode tirar tumores, Ele continuará a ser o mesmo Deus nesta noite, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crê você nisto? A congregação respondeu, amém. Agora, o Pai Celestial, o qual é minha testemunha com esta Bíblia sobre meu coração, sabe que a palavra por palavra, ele sabe que palavra por palavra, que isto é a verdade, como eu contei. Que bem faria para me dizer algo errado? Amigos, para que eu estou dizendo isto? Para que isto possa te encorajar a crer. Por isso eu estou falando, a palavra de Deus é infalível nas suas promessas. Olha para o Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, quando ele ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Isso aconteceu ou não aconteceu? Isso aconteceu ou não aconteceu? Disse isso para mostrar que as suas palavras são infalíveis, da sua promessa. Ele disse em Gênesis capítulo 6, versículo 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu coração para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Não foi isto? E em Gênesis capítulo 7, 11 a 12, estes versículos, no ano 700 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Suas palavras infalíveis. Ele não cumpriu? Ele cumpre. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estás quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Suas palavras infalíveis. Os egípcios não foram afundados no mar? Não foram afundados. Em Gênesis capítulo 18, versículo 10 ao 14, e diz, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abrão e Sara já velhos e adicionados. Queria dizer, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade darei eu a luz, ainda havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Graças a Deus. Irmãos, podemos ficar em tanto tempo. Pode dar conta que esta enfermidade fique permanente em todo o tempo que vamos viver aqui na terra. Mas lembre dessas palavras que Deus disse. Não são palavras de Abraão. Aí no versículo 14 de Gênesis 18, versículo 14, ele disse para Sara e Abraão, por que a Sara duvidou? Foi a pergunta, por que a Sara duvidou? E a Sara representava a igreja. Por que a igreja duvida? Você já acha que haveria coisa alguma difícil ao Senhor?
E ele disse, ao tempo determinado por Deus, ele descerá para cumprir a sua palavra. Não haverá coisa difícil para o Senhor. Em Gênesis capítulo 45, versículo 3 ao 7, e disse José aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhes puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Palavra de tranquilidade. José, representando Jesus neste versículo 5 de 45, ele diz aos seus irmãos, não entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não enfraqueçam por causa disso, não fiquem tristes por causa disso. Se ele cuidou os irmãos de José, para que não morresse a fome, ele cuidará de nós. Porque já houve 12 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavouras, nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Sabe, irmão, se você for a ver a vida do irmão Branham, ele um pouco foi Moisés, ele um pouco foi José, ele um pouco foi de cada profeta. Olha, te trazendo na realidade, este versículo 7, em comparação com o irmão Branham, olha, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Por quê? José armazenou o alimento. Foi este alimento que ele teve para sustentar o povo até ao livramento da grande morte física. Mas nós temos o irmão Branham como José para esta era, que armazenou esses alimentos para o nosso livramento do problema que está agora. Não entristeçais, Deus me enviou diante de vós para vos conservar em vida. Vem? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Creiam ao tempo determinado. Ele fará. Se ele disse em Apocalipse 17, versículo 8, que a besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é mais que virá. Aleluia! Se admirarão. Chegará o tempo, irmão, que nós vamos admirar por essa vingança da besta que está fazendo. A besta que nos vingava era este? Era este promotor de todas as enfermidades? Era este que matava todas essas pessoas? Disse, nós admiraremos naquele dia por ver que ele já não é nada. É papelão da lixeira. Irmão Branham disse, haverá coisa difícil para Deus? Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo. Eu estou comparando. O 7º anjo. Irmão Branham também é o 7º, né? O 7º anjo tocou a sua trombeta. Essa é a mensagem. Houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Irmão, não se admire. Se a Bíblia prometeu, o João viu isso, o 7º anjo tocar a trombeta. O irmão João de Pátimo, ele viu o 7º anjo tocar a sua trombeta e ouvindo as vozes lá, grandes vozes no céu, que diziam, os reinos do mundo. Não são reinos de Deus, não. Todos os reinos deste mundo, irmão Branham então, disse que são reinos de Satanás. Então, são esses reinos deste mundo que são de Satanás. Disse, todos esses reinos deste mundo
vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os governos reinam pouco, mas este reino que vai ser estabelecido em cima de todos os reinos será eterno. Não será temporal, será eterno. É isso que foi falado em Êxodo capítulo 14, versículo 13 ao 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estás quieto, vede o livramento do Senhor. Não temas, gente. Fiquemos quietos, vamos olhar para o céu. O que o Senhor fará por nós. Vamos olhar para o céu e vermos o que o Senhor fará por mim. O que o Senhor fará por você. O que o Senhor fará por sua esposa, por seu filho, por seu marido. Se você ver alguma circunstância a chegar, você olha para cima, o que o Senhor fará. E a coisa que te aconselho, Moisés disse uma coisa que tocou meu coração. Ele disse ao povo: não temas, estás quieto. Não tema onde está. Fica quieto. Espere por livramento do Senhor, que hoje vos fará, que naquele dia vos fará, aplico eu. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vos tornareis a ver. Aos malfeitores, aos que estão plejar contra nós, que hoje os vemos, nunca mais os veremos naquele dia. Vem! Deixa-me terminar com a mensagem, Shalom. Parágrafo 161. Olha para cima e resplandeça com a alegria do Senhor, para saber que você tem sido privilegiado. Seus olhos têm sido abertos e você vê este dia. Confie nele para o futuro. Você não pode confiar em outro, não. Todo o resto da nossa vida é o futuro. Desde esta hora. Daqui a uma hora é meu futuro já esse. O presente é agora que estamos aqui. Ouvindo-me agora no presente. Mas depois de eu descer aqui, vou para o futuro. Não sei o que vai suceder comigo. Nem você não sabe. Mas, irmão Branham diz, deixa esse futuro, confia nele. Todo o seu futuro, confia nele. Vocês o têm visto vindicar sua palavra nos dias passados. Aquele que vindicou sua palavra nos dias passados e fez todas essas outras coisas acontecerem, exatamente como a hora em que estamos vivendo. Exatamente tudo. A mensagem do sétimo anjo, ambas mostraram isto no céu, na terra, e fez com que ela fosse feita de 3 maneiras, para que então lá não pudesse haver nenhum erro. Recorde, ele prometeu que voltaria outra vez. Amém? Aleluia. Aquela palavra será vindicada. A palavra prometida de Deus, com 2000 anos de espera, ele chegará na hora certa. A palavra prometida há 2000 anos que passaram, irmão Branham disse, há de chegar na hora certa. Não desanimem. Essa palavra, não desanimem. Ele estará aqui. Como ele tem vindicado sua palavra em cada era. As eras de igrejas mostraram a mesma coisa. A revelação do nosso Senhor através da 7ª mensagem. E assim sucessivamente. Deus revelou isso, manifestou isto e provou isto. E entre nós hoje, ele mostrou a si mesmo aqui conosco. E provou e vindicou a sua palavra. Assim ele será. Haverá um milênio. Haverá um milênio. O velho lá será novo para sempre. O velho lá será um novo para sempre. As enfermidades se dissolverão e não haverá mais morte. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e de seus frutos comerão. Eles não plantarão e outros habitarão. Eles não construirão e os outros habitarão. Seus filhos tomarão isto. Seu filho estará vivendo ao seu lado. Ele não plantará e o outro comerá, porque ele morrerá. Alguém tomará aquilo, mas ele viverá lá para sempre. Amém?
Amém? Lá não haverá nada que possa ferir e seremos mudados do que somos agora para aquela gloriosa imagem do Filho de Deus, o qual é imortal. Anos não podem nunca tocá-lo. Os anos da vida, os anos determinados, lá não terá mais influência. Não haverá mais influência de dizer, vivi 4 anos, já tenho 15 anos. Lá não será anos contados. Vem? Idade nunca pode fazer nada a ele. Ele é o Filho imortal de Deus. Então sabemos que estamos no fim dos tempos. Estamos no entroncamento. Todas essas coisas totalmente identificadas. Assim será isto identificado outra vez. Vem? Agora, o futuro, ele é que o segura. Amém? O nosso futuro, quem segura é ele. Por isso, irmão, descansem. Descanse nas promessas infalíveis da palavra de Deus. Diz: o teu futuro já está assegurado. Não precisam planificar, já está assegurado. O seu futuro já está assegurado com ele. Como saberei que ele está vindo? Quando ele virá? Eu não sei. Irmão Branham disse: como é que saberei que ele está vindo? Quando ele virá? Irmão Branham disse: eu não sei, mas ele estará aqui. Isto é certo. Quando ele fará isto assim? Quando que a maldição sairá da terra? Esta enfermidade, quando é que sairá da terra? Quando que este bendito reflexo de amor de Deus e das árvores aqui, e brilhando, e as flores e coisas, quando elas virão a ser imortais? Quando é que as flores deixarão de murchar? As árvores deixarão de mandar cair as suas folhas? Irmão Branham disse: isso não sei. Isso não sei. Quando é que então nós seremos imortais? Irmão Branham disse: eu não sei. Mas elas crescerão. Quando é que todo o reflexo dos corações dos homens desejam viver? E hospitais, e médicos, operações, e clamor, e aflição. Quando que tudo isto cessará? Para que um reino glorioso com Jesus de 1000 anos de Shalom, que é a paz. Quando será isto? Eu não sei. Ele disse que isto estará lá. E eu não sei como que ele fará isto. Mas a sua palavra falada será vindicada quando o sol da justiça brilhará, com cura em suas asas. E lá a parte de cura não será uma cura física, como você pensa. Como dizer que alguém tem uma enfermidade e aquilo será tirada dele. Isto é o que ele está fazendo agora em tipo. Mas toda será mudada. Este mortal será tomado em imortalidade. Esta velha idade passará para a juventude. Amém? Bem, como que será isto? Eu não sei, mas isso estará lá. Eu estou ficando velho, eu mesmo. Neste ano, se o Senhor me deixar viver para mais ver os 6, ele estava querendo completar os seus anos em 6 de abril, do ano que ele pregou essa mensagem. E ele, irmão Branham, estava dizendo assim: neste ano, se o Senhor me permitir, ou me deixar viver para ver o 6 de abril, e eu terei 55 anos de idade. Um velho, mas eu não estou olhando dessa velhice, né? Não estou olhando. Eu não quero voltar a ser menino outra vez. Eu quero avançar-me em direção ao alvo, para o propósito ao qual eu vim aqui. Agora, por cerca de 30 e poucos anos, tenho me colocado atrás deste púlpito de um rapazinho com cerca de 20 e poucos anos de idade, cerca de 21, 22 anos de idade. Tenho tentado proclamar esta mensagem, e cada onça de minha força tenho colocado nisto. Se os meus ombros caírem e os meus cabelos se tornarem brancos e caírem, e eu não olho para trás para aquilo, e isto voltaria a eles outra vez. Se este meu corpo ser destruído por qualquer enfermidade,
e morrer, e os vermes consumir. Eu não olho por isso. Eu sei que um dia serei restituído. O que pulgão comeu, terá que restituir. O que a lagarta comeu, terá que ser restituído. O que o gafanhoto comeu, terá que ser restituído. Não há nada que vai se perder nesta árvore. Não há nada. Não há nada. Uma Branham disse, eu não olho por isto. Se os meus ombros caírem, os meus cabelos se tornarem brancos e caírem, eu não olho para trás, para aquilo. Isto voltaria a eles outra vez. Estou olhando para o além, para o romper de um dia, onde a palavra vindicada de Deus diz, nenhum cabelo de vossa cabeça perecerá, e eu os levantarei outra vez nos últimos dias. Como que ele fará isto? Eu não sei, mas eu confio que o ano novo, eu não sei o que isto segura, mas eu sei que ele segura isto. Estas são as esperanças do novo ano que eu tenho. Se ele vier, amém? Se ele não vier, eu continuarei trabalhando. Se ele me poupar, eu simplesmente confio o futuro a ele. E eu não sei o que será. Simplesmente confio nele. Vocês o têm visto vindicar sua palavra. Então você sabe que isto será feito. Sua palavra. Você diz, irmão Branham, como é que isso vai obtê-lo? Não sei. Mas coloque o seu futuro nas mãos deles. Amém? Irmãos, fique tranquilo. Se lamentando de nada. Ele, como é o homem que quando sempre promete, cumpre. Então, descanse nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que são infalíveis, que ele diz, ele nunca vai permitir que a cura divina não acontecesse, porque ele disse, o céu pode falhar, a terra pode falhar, mas a minha palavra não falha. Se isto se está tomando cada um dos nossos irmãos, sejam os pastores, sejam os diáconos, sejam os nossos filhos, sejam as nossas esposas, se estão sendo tomados, você não pode ficar inquietado por isto, nem abatido por isto. Creia que Deus cumprirá na hora certa. Como disse o irmão Branham, o nosso futuro está nas mãos dele. Se ele permite a minha recolha, não descanse nisso. Por que foi recolhido? Descanse na palavra de Deus. Descanse na palavra de Deus. Se ele recolher cada um de nós, nós confiamos que a pessoa foi descansar nas mãos de Deus. Irmão Branham, confia nele. O nosso futuro, o seu futuro, deixa nas mãos dele. Deixa de pensar, projetar o seu futuro. O que será daqui a nada com esta enfermidade? O que será com esta doença se permanecer? Deixa isso nas mãos de Deus. Ele sabe melhor do que nenhum homem. Eu espero que, irmãos, tenham recebido esta pequenina palavra da fé. Que Deus continue vos abençoando. Se o Senhor permitir, nós estaremos juntos outra vez nos próximos dias. Deus continue vos abençoando. Eu espero que vocês continuem escutando e através deste programa vos ajudará bastante em escutar lá em casa. Porque às vezes alguns não têm como abrir o WhatsApp, mas com este programa, com um 20 meticais, você pode transformar em megas e escutar. Ali pode expandir o link para todos os irmãos. E Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.